risco sério de perder a sua salvação. São, como diz, se não me falha a memória, Eclesiastes, lá nos últimos capítulos, que me veio a memória agora, e são como prego, bem fixados pelos sábios, dados pelo sumo pastor. Conferi aqui um minutinho, 12 anos, né? Então lá tem coisas que não se pode mudar, né? Não se pode mudar. 12 diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que eles foram dados pelo único pastor. Amém? Então, existem questões doutrinárias que ainda se relevam, mas há questões que não tem como desviar, não tem como nós deixar para lá, não tem, né? Temos mesmo que obedecer e fazer conforme a palavra do Senhor e perseverar. Ontem, naquele curso de ensino, eu falei sobre a perseverança, né? A perseverança. Lucas diz que na perseverança nós ganharemos a nossa alma, na perseverança de servir ao Senhor, na perseverança de amar o Senhor, na perseverança de obedecer a sua palavra, na perseverança do amor a Deus, do amor aos irmãos, do amor à sua palavra. Na perseverança ganharemos a nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, o escritor, o hábito do apóstolo, diz: e perseveraram nos ensinamentos, né? Nos ensinamentos, quantas vertentes, quantas pessoas que se acham até maior do que Deus, maior do que a palavra, maior do que a igreja, né? Tomam decisões precipitadas, tomam caminhos diferentes, e a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece caminho de paz, mas é caminho de morte, e morte eterna. Então, amado, dentro desse texto existem essas 4 ordenanças para serem observadas, para serem cumpridas na nossa vida, para todos nós. Não ninguém tem aqui prioridade. Não, a prioridade a todos de igual maneira. É obediência à palavra do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E nós temos que entender que Deus é soberano, que Deus, Ele é o que coordena todas as coisas. Com Deus está, aleluia, aleluia, ao
união traz a força, a união faz crescer, a união faz prosperar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. No início da igreja, nós sabemos que não havia templos, não havia prédios, não havia seminários, mas havia homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, e que eles se reuniam nas suas casas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se reuniram, vejamos que em todos os tempos, mesmo quando a igreja foi perseguida, mesmo quando a igreja não tinha direito ali nas cercanias de Roma, e em Roma eles cavavam túneis para ali se congregarem, para ali glorificar o Senhor, aleluia, para ali adorarem o Senhor. Conta que na China os irmãos fretam o barco como se fosse fazer um piquenique, mas é para cultuar o Senhor, é para adorar o Senhor, é para poder glorificar o Senhor. Então, a igreja sempre viveu esta habilidade, ela sempre procurou, de alguma forma, escapar da perseguição e juntar os seus irmãos para adorar ao Senhor. Aleluia! Em união, em oração, como tem sido a nossa fala aqui, comunhão e oração. Aleluia! Então, a comunhão sempre foi um pilar que sustentou a igreja. A família unida é uma bênção. A Bíblia diz que o cordão de duas pontas é mais forte do que um. Quando vivemos unidos, nós temos mais tranquilidade. Quando somos uma família unida, uma igreja unida, uma nação unida, um município unido, a união, ela traz benefícios de todos os lados. E na igreja não é diferente. Mas, lamentavelmente, em todas as áreas tem aqueles que puxam para um lado, puxam para o outro. Não é assim, eu entendo que não é assim, não deveria ser assim. Cuidado, meu irmão, se você tem esse pensamento, se você tem esse modo de pensar, cuidado, que a comunhão, ela vai na contramão da individualidade, a contramão vai na mão da soberba, a contramão é dizer vamos juntos, é dizer vamos dar as mãos, vamos fazer a obra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E na Roma antiga, quando os irmãos iam para a Roma, os irmãos ficavam orando, a igreja ficava orando. No nascimento da igreja, quando Pedro é preso, Pedro é preso, a igreja foi se reunir em oração para que Deus mudasse aquele quadro. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E Deus ouviu a oração daqueles santos e santas de Deus. Aleluia! E Pedro, o Senhor resolveu mandar um anjo que abriu as portas da cadeia e trouxe Pedro para dar testemunho de que Deus havia feito um grande milagre. Então, meus irmãos, a comunhão, a Bíblia diz: como poderão andar dois juntos se não forem de acordo? Como? Quando disseram Jesus, ele faz esses milagres porque ele tem demônio. Jesus disse: como é que um reino
Deus. Glória a Jesus. Não podemos arrancar esta coluna da comunhão. Não podemos arrancar a coluna da comunhão da nossa família, da nossa igreja, da nossa vizinhança. Você está lá, muitas das vezes, de um lado e de outro, pessoas que não gostam de você, mas você tem paz com ele, você tem comunhão com ele. Aleluia. Quando, aleluia, Abraão cavava poço e que alguém fechava os poços e ele ia para frente, cavava o poço, aleluia. E aí, aquele povo foi lá e disse assim: príncipe de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele não bateu no freio. Eita Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A comunhão, ela é fundamental em todas as áreas da nossa vida. É necessário, é primordial, é bênção quando temos comunhão. Às vezes podemos entender, podemos perceber que até estamos perdendo. Não se preocupe com isso, porque a comunhão é uma orientação de vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Reunimos-se nas casas, adorar o Senhor, cantar o hino e dizer: amanhã é na tua casa, amanhã é na tua casa. Glória a Deus. Não se tinha boas cadeiras, não se tinha um ventilador. Há muitos tempos por aí que já tem ar-condicionado, já tem um telão para cantar o hino. Que maravilha, que bênção! Mas se não tiver comunhão, se nós não tivermos comunhão, não adianta tapete vermelho, não adianta cortina bonita, não adianta bancada boa, não adianta ar-condicionado, não adianta. Tudo isso é supérfluo. Ei, glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E esses grupos cresciam e eram fortalecidos na fé. E a Bíblia diz que eles repartiam o pão com o outro. E a palavra do Senhor era pregada. Aleluia. Tinham íntima comunhão. Satanás tem trabalhado na mente de muitos que não conseguem ser submissos. E aí abre uma igreja, abre um trabalho, não vai para frente. Ele pula para outro, e ele satisfeito, se desvia, e é aquela bagunça a vida dele, porque eu estava ouvindo rapidamente, procurando ele no louvor, aquele pastor lá de Tirirical, fazia agora dizendo que quando ele era evangelista, ele chegou de manhã para a escola dominical. E o pastor dele estava limpando o carro. E ele foi lá: pastor, já está na hora da escola dominical. E o pastor falava. Foi de novo: pastor, está na hora da escola dominical. Aí ele: quer saber, eu vou começar a escola. Foi lá que começou a escola. Não sei se alguém viu isso aqui. Começou a escola, cantou os 3 hinos da harpa e leu a revista, fez a chamada. Daqui a pouco o pastor chega, manda todo mundo ajoelhar, orar de joelho. Depois ele cantou os 3 hinos da
você é um evangelista, mas saiba que aqui tem um pastor, tem um homem de Deus, e ele disse que quando terminou ali o culto, a escola dominical, alguém disse, mas que pastor malvado, que pastor grosso. Ele disse, pois é, ele é grosso mesmo, mas foi ele que me fez presbítero, foi ele que me fez evangelista. Eu era um negro que não valia nada, e ele me fez um servo de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse, se fosse hoje, tu saía falando para todo mundo, tu estava na internet, fazia uma propaganda, porque o Espírito de submissão, de obediência está na vida de todos que estão na casa do Senhor. E se você não tem esse espírito de obediência, de temor, de comunhão, o céu não será o meu e teu lugar. Será lugar de obediência, de temor a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E em toda a alma havia temor. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja chamava a atenção. Olha que lindo isso aqui. Eu lembro que quando nós estávamos lá no Pará, eu era rapazinho e o tempo que tinha era muito pequeno. E aí o pastor Francisco Alto Ribeiro comprou uma carrada, um barco, porque lá na época não tinha estrada, tudo de barco, pegou a carrada de tijolo, e esse tijolo, o povo ficava daqui, ali para o primeiro, o segundo posto, e aí foi os irmãos carregando na carroça, com aquele tijolo feito manualmente, tijolo feio, pesado, e foi colocado ali na frente, deu para fumar, e aí fazia aquela fila indiana, irmãos e irmãs ali carregando aquele tijolo, e os católicos diziam assim, mas isso que é Deus. E a obra do Senhor, lá nos seus primórdios, foi feita assim, pastor Marcos. Hoje temos grandes templos, mas quem sabe da história da primeira construção desse templo? União, comunhão, aonde há comunhão, há prosperidade, a bênção de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a Bíblia diz. Eu salvo sempre que ali o Senhor, onde há comunhão, onde há união, ali o Senhor vem o quê? A bênção. Glória a Deus. Quer ter prosperidade na tua família? Quer ter bênção? Preze pela comunhão, preze pela união e perseverar na doutrina. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A comunhão é como se entre um tijolo e o faça um aparelho sem massa. Não fica perfeito. Aleluia. E em todos havia o mesmo sentimento. Não sei se esse sentimento havia, porque eles viviam sob a opressão dos romanos. Não sei se esse sentimento havia, porque eles almejaram
Espírito Santo na vida de cada um. Aleluia. Ele disse: vamos nos unir, porque nós unidos, nós somos mais fortes, nós unidos, nós podemos vencer, nós unidos, Deus vai nos dar vitória, nós unidos, a mão de Deus vai estar sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. Atos 4, 33 diz assim, parte B diz assim: e em todos eles havia abundante graça. A graça de Deus. Aleluia. É o que diz: a graça de Deus é mais doce, né? A graça de Deus é mais doce. Aleluia. Bendito seja a comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. E essa comunhão, aleluia, ela tem que ser com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Tem gente por aí que só crê no Pai, tem outros que só crê no Filho, tem outros que só crê na ação do Espírito Santo. Irmão, nós temos que ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com o nosso irmão. O que veja, só veja se tiver comunhão com o irmão. Glória a Deus. Glória. Só veja ciclo da corrente se o elo for próximo. Aleluia. 1 Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus, pelo que foste chamado. Pelo que foste chamado para quê? Para confusão, para contenda, não, para comunhão. Põe isso na sua cabeça, meu irmão. Ponha isso. Ponhamos isso na nossa vida. Fiel é Deus, pelo que for te chamar, para a comunhão dos seus filhos de Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Encerrando aqui, comunhão, anda na contramão do egoísmo, anda na contramão do indiferente de você. Passa por alguém e não gosta de você vir a cara. É teu irmão. Nós vamos morar na mesma cidade. Que pensamento medíocre é esse? Que pensamento fraco é esse? Quando a Bíblia é tão clara para esse respeito, e quando a comunhão é um benefício tão grande para a família, para a igreja, as vizinhanças, para qualquer lugar, a comunhão é. Meus amados irmãos, comunhão não é só pegar um pedacinho de pão aqui, eu estou em comunhão, tá não. Eu vou tomar o cálice, tá não. Isso aqui vai não, meu irmão. Não te engana. Não te engana. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é o quê? É mentiroso. Não se engane, irmão. Eu não vim para pregar isso. Não era meu desejo pregar hoje. Mas às vezes, choivando, Deus nos incita a certas coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fico até aqui e guardemos esta palavra em nossos corações. É impossível nós agradarmos ao Senhor. É impossível